Mais uma vez eu cumprimento a mesa, todos os vereadores e todos que estão presentes aqui acompanhando essa sessão. E é muito bom, no parlamento, nós podermos ter a oportunidade de debater e de discutir. Essa prática parlamentar, ela é muito importante para que nós possamos entender melhor os projetos, mesmo quando nós lemos, estudamos, e quando a gente tem também a oportunidade de ouvir os colegas e até os próprios autores dos projetos. E esse projeto específico da vereadora Liana Cirne, ele fala sobre o direito das pessoas que mantêm união estável, homoafetiva, convertida ou não em casamento, a inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular no âmbito do município do Recife. E o projeto é bem simples, são 2 artigos. Fica assegurado às pessoas que mantêm união estável homoafetiva, convertida ou não em casamento, o direito à inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular no âmbito do município do Recife. E aí veio à minha mente uma pergunta. Será que a prefeitura está praticando, entre aspas, como dizem, qualquer pessoa que questiona alguma coisa sobre relações homoafetivas, será que a prefeitura está praticando homofobia ou transfobia? Porque eu acho que não. Eu acho que a prefeitura do Recife, inclusive, ela é muito aberta para essas questões. Ela é muito aberta para esses temas. Inclusive, a prefeitura do Recife, ela promove esses temas. E aí eu gostaria de deixar bem claro, porque toda vez que eu toco nesse assunto, eu sou colocada como alguém que é contra as pessoas que têm relacionamento sexual, pessoas do mesmo sexo. E a verdade não é isso. A verdade é que eu respeito essas pessoas. Eu, como religiosa também, que eu não gosto de misturar as coisas, mas todas as vezes levam para esse caminho, dizendo que eu sou fundamentalista religiosa, que é por isso que eu falo desse tema, dizem que a gente tem preconceito. E eu, como religiosa, eu acolho essas pessoas também, eu amo essas pessoas, eu respeito essas pessoas e sei do valor que essas pessoas têm como seres humanos, independentemente da sua escolha, da sua opção. E eu gostaria de deixar isso mais uma vez reafirmado nessa casa. Porque, infelizmente, toda vez que eu trago esse tema para essa tribuna, eu sou taxada dessa forma. Mas não tem problema, eu já estou acostumada. Mas é muito bom se manter o respeito com as pessoas que pensam ao contrário. E eu jamais vou deixar de me posicionar e jamais vou deixar de requerer o direito que eu tenho também a ser respeitada por pensar diferente. Eu acho que todos os parlamentares devem pensar dessa forma, todos, principalmente na tribuna. Eu recentemente fiz aqui, na tribuna dessa casa, uma fala e a pessoa se sentiu ofendida porque eu falei sobre um título de cidadã que teria nessa casa. E a pessoa me processou, estou com um processo aí, ainda colocou o processo lá em Aracaju. Não tem nada a ver com Recife, era um título de cidadã, para você ver como que a pessoa quer aparecer. Né? Me colocou processada lá em Aracaju, querendo que eu me retrate, que eu tire da minha rede social. Até o advogado veio falar para mim, tira esse vídeo. Eu disse, eu não tiro esse vídeo de jeito nenhum, porque eu não negocio os meus valores e princípios. Eu não vou tirar vídeo nenhum, porque eu não falei nada demais, eu estava no uso da minha atribuição enquanto parlamentar. O parlamento ele tem que ser protegido e defendido. Então, esse projeto, ele diz uma coisa que já é real, é apenas uma questão da que eu não concordo. Aí eu vou dizer o que eu não concordo, é ser algo que privilegia uma classe em detrimento da outra. Ou seja, se o casamento de pessoas do mesmo sexo, a união das pessoas, se já é reconhecido, como está muito bem justificado pela vereadora, aqui no projeto, está dizendo que o Supremo Tribunal reconheceu a união, sim, reconheceu, está tudo certo, a Constituição Federal veda qualquer discriminação em virtude do sexo, está tudo certo. Portanto, o julgamento buscou a declaração do reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Da mesma forma, a Lei Federal 12.224, de 16 de julho de 2021, dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida, que também reconheceu. Pronto, todo mundo reconheceu, todo mundo está reconhecendo. Já é uma realidade. Já acontece. A pessoa chega lá na prefeitura para se cadastrar no programa habitacional, ela é cadastrada, ela já é respeitada.
Agora, por que que nós, vereadores dessa casa, vamos nos deter a fazer uma lei específica? Porque é chover no molhado essa lei aqui. É chover no molhado. Já existe, já é lei. Não existe preconceito por parte da prefeitura, porque eu acho que se tivesse, esse sim, deveria ser o tema que a gente deveria trazer para essa casa, porque nós estamos aqui para defender o direito das pessoas. Mas você querer colocar uma coisa que já existe, eu estava vendo hoje um blogueiro que escreveu: a Câmara de Vereadores do Recife está reconhecendo a união homoafetiva. Nós não estamos reconhecendo nada, porque isso não é a nossa competência. Nós estamos aqui para debater temas que já vêm de uma lei federal, estadual, municipal, e que nós estamos dentro desse contexto. Mas eu escuto a vereadora Ana Lúcia. Vereadora Michele Collins, existem algumas perguntas também que eu preciso tirar minhas dúvidas. A política de habitação do município, versando sobre o projeto de lei da vereadora Liana Cirne, da qual eu tenho muito respeito, diz assim: é uma lei municipal, 18.863 de 2021, que institui a política municipal de habitação de interesse social. Dispõe sobre o sistema municipal de habitação de interesse social e institui elementos para a elaboração do plano local de habitação e interesse social. Então, a gente vai lá para o artigo 4º, o inciso 17, diz assim: prioridade dentro do grupo identificado como de menor renda, no atendimento às pessoas idosas, pessoas com deficiência, famílias chefiadas por mulheres, famílias residentes em áreas de risco, famílias em situação de rua, indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Eu entendo que a lei é muito completa. Ela não exclui absolutamente ninguém. Todas as pessoas estão reconhecidas dentro desse artigo. Então, de fato, eu me preocupo quando a gente cria uma legislação especificando grupos, e aí nós, mulheres, né, que temos essa política instituída dos habitacionais em nossos nomes, podemos, sim, ser muito prejudicadas. Verdade. E eu me preocupo. Porque é importantíssimo que nós, mulheres, continuemos sendo protagonistas dos programas habitacionais, porque somos nós que não vendemos as nossas casas. Para nós, mulheres, é importantíssimo termos moradias. Então, quando a gente é beneficiado no programa social, a primeira coisa que a gente escuta é: a casa é sua, mulher. Então, a gente sabe que em situação de violência doméstica, que acontece muito no ciclo familiar, a primeira coisa que o companheiro diz é: vai embora, sai da minha casa. E quando essa casa está no nome dessa mulher, ela não sai mesmo, porque judicialmente ela já está amparada, ela e seus filhos e suas famílias. Então, essa legislação é muito completa. Então, a gente não precisa colocar dentro de uma legislação, como bem disse a vereadora Michele Collins, pessoas que já estão contempladas, já existe o reconhecimento da união homoafetiva. A gente aqui não vai discutir isso, porque não é o nosso papel, isso já existe, a gente respeita. Mas eu penso aqui em Ellen. Ellen, que foi minha colaboradora na eleição, foi minha militante. Ellen tem identidade social, ela é uma mulher trans, reconhecida já. Inclusive, nós a registramos dentro da nossa prestação de conta como mulher, porque está lá na identidade dela. Ellen, se estiver cadastrada, ela é moradora dos Coelhos e aguarda um habitacional, ela vai ter o direito dela resguardado, independente dela ser ou não, estar dentro ou não de uma união homoafetiva, porque ela já tem todos os documentos que a resguardam como mulher. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereador. Incorporo a sua parte e agradeço por esse exemplo tão claro que Vossa Excelência traz, e que isso mostra que, cada vez mais, aí sim a minha militância contrária aos privilégios que a população LGBTQIA+, querem ter. E também contrária aos parlamentares e militantes que lutam por uma coisa que, na verdade, já é fato, já é direito, já existe. Nós somos militantes dos direitos humanos. Gente, direitos humanos são para todas as pessoas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Ontem foi falado aqui sobre um projeto que nós votamos, dando prioridade para pessoas. Aí foi colocado os dados aqui na tribuna dessa casa. Porque 60%, eu estou citando aqui por alto, eu não estou afirmando que é esse número, mas um exemplo do que foi falado, que eu percebi que era um número bem alto. 60% das pessoas não estão no mercado de trabalho porque não estudaram. Sim, não estudaram por quê? Porque tem que estudar, gente, independente de ser homem, mulher, lésbica, transexual, bissexual, o que for, é através do estudo, através da educação que as pessoas conquistam seus direitos e que as pessoas têm assegurado aquilo que lhe é devido. Então, a gente não pode ficar nessa historinha de coitadinho, de mimimi, não. A gente fica criando um subgrupo dentro do grupo. E isso não existe. Isso, em vez de fortalecer
a política, ampliar a política, juntar, só faz espalhar e dividir. E é isso que nós não vamos aceitar. Porque isso, em vez de ajudar a política pública do ser humano, isso atrapalha a política pública do ser humano, porque divide um grupo que já é dentro de outro grupo e nós não podemos cultivar essa prática aqui nessa Casa Legislativa e nenhuma Casa Legislativa do nosso país. Mas eu escuto o vereador Felipe Alecrim. Obrigado, vereadora Michele Collins. Eu já me sinto em partes contemplado pelo seu discurso, pelo discurso da vereadora Ana Lúcia, que me antecedeu. No fim das contas, o projeto ele termina sendo inócuo e eu vou explicar, ou tentar explicar tecnicamente por que isso acontece. O que é que diz a ementa do projeto? Dispõe sobre o direito das pessoas que mantêm união estável, uma afetiva, convertida ou não em casamento. Aí já é um ponto que a gente até poderia debater. A inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular no âmbito do município do Recife. E aí a gente se volta, como fez a vereadora Ana Lúcia, a verificar como é que são realizadas essas entregas. E aí existe uma pequena diferença, apesar das palavras parecerem até sinônimo, entre o cadastro e a inscrição. A inscrição no sentido das pessoas irem até a prefeitura e se inscreverem no programa de habitação. Mas o que acontece, na verdade, é um cadastramento, segundo fontes da própria Secretaria de Habitação. Ela vai até o local onde geralmente residem ali as famílias em situação extremamente precária, e aí eu vou trazer, inclusive, um exemplo, e moram em habitações que geralmente são construídas em palafitas, e ali se constrói um habitacional, a prefeitura faz uma análise, uma avaliação, obviamente social, cadastra essas famílias que ficam aguardando a conclusão desses habitacionais para entregas a partir de sorteio, vereadora. Não existe prioridade para nenhum tipo de grupo. Na verdade, antes do sorteio, o que acontece é que a própria Secretaria de Habitação da Prefeitura, ela estabelece uma prioridade dos andares inferiores para aquelas pessoas com deficiência e as mulheres que têm criança de colo ou pessoas idosas, ou seja, alguém que tem algum problema de locomoção. O restante desses imóveis são entregues a partir de sorteio, para que haja exatamente o princípio ali de isonomia. E aí entra um ponto que eu trouxe exatamente para o debate, do último, ou um dos últimos habitacionais entregues, que é o habitacional da Vila Brasil 1 e 2. A prefeitura entregou ali cerca de 448 apartamentos. Há cerca de 2.000 pessoas que residiam ali nas palafitas, que eram habitações extremamente precárias, que aí houve até aquele incidente, que era a comunidade do Papelão, que vivia ali às margens do rio Capibaribe. A Secretaria de Habitação fez as entregas, como eu disse, dos andares inferiores. Está lá, escrito, isso é dado da própria Secretaria de Habitação. Foram entregues aos idosos, às pessoas com deficiência, e depois foi feito o sorteio dessas famílias, que foram cadastradas pela prefeitura, não são as famílias que se inscreveram, que foram cadastradas. Então, no fim das contas, o projeto ele é inócuo, e a gente vai ter que ir lá na frente construir o revogaço, que é revogar um projeto de lei que não teve sentido nenhum de existir. Era isso que eu tinha a dizer, vereadora. Obrigado. E eu gostaria de dizer que, inclusive, o voto do relator, incorpora o voto à parte do relator, que, inclusive, é o presidente da sessão, o vereador Zé Neto, inclusive, no voto dele, diz assim, a Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Habitação, já vem realizando os cadastros através de trabalhos técnicos sociais, com todas as famílias constituídas, sejam unipessoais, união estável, homoafetiva, heterossexual, bissexual, travesti e lésbica. Então, quer dizer, o próprio voto já diz isso, que é o que eu estou afirmando, que isso já acontece, que não existe vedação por parte da prefeitura para que as pessoas sejam cadastradas. Então, essa lei, ela é uma tentativa de garantir um privilégio a quem já está incluído. Então, o meu pedido aos vereadores dessa casa, a reflexão que eu faço, é para que a gente seja muito consciente na hora de votar, na medida de que cada vez a gente vai abrindo precedentes para coisas que já existem. A gente fez uma discussão aqui há pouco tempo a respeito dos concursos públicos,
públicos que era só exclusivo para mulheres, Secretaria da Mulher, e era só para mulheres. E aí, nós aqui nessa casa decidimos colocar pessoas trans de outro sexo e tal. E a gente aprovou aqui na casa. Quando chegou lá na prefeitura, o prefeito vetou. Por que que ele vetou tudo? Eu fiz questão de ver esse relatório dessa lei. Porque não era voltado para mulheres. A Secretaria da Mulher fez para a mulher. Aí a gente fica mexendo em coisas que não é da nossa competência. Aliás, não é que não é da nossa competência, mas que já está feita, que já está proposta, que já está colocada. Então, é por isso que eu peço que os vereadores dessa casa votem contra esse projeto, com todo o respeito à iniciativa da vereadora Liana, para a gente mostrar que nós não vamos estar privilegiando nenhum grupo. Nós somos vereadores da cidade do Recife e nós estamos aqui para lutar por todas as pessoas, independente da sua cor, da sua religião, da sua opção sexual. Nós somos a favor do povo, é o que eu tinha a dizer. E eu gostaria, senhor presidente, de pedir votação nominal sobre esse projeto.